Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos fazer esse atendimento assíncrono, né, fora do tempo, e o assunto de hoje, a gente vai dar continuidade aí à Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra foi de 1914 a 1918, né? Foi uma das... causou um impacto muito grande. Nunca houve uma guerra nas dimensões que a Primeira Guerra teve, né? Tanto naquilo que se refere em relação à participação de países, né? Um conflito de níveis internacionais, né? Que acabou abarcando países de praticamente todos os continentes, né? E como também ela foi uma guerra que disseminou uma matança, né, em massa, né, da população, tanto os soldados que participavam, né, do combate, quanto os civis, né, eles foram afetados aí pela Primeira Guerra Mundial, né, tanto que eu comentei com vocês, quando vocês verem algum enunciado, uma frase falando a Grande Guerra, está se referindo à primeira e não à segunda, que em termos numéricos foi superior. No entanto, o impacto psicológico foi muito maior, né, da primeira em detrimento da segunda, tá? O historiador inglês Eric Hobsbawm, né, ele vai dizer que não houve duas guerras, ele vai dizer que houve uma grande guerra, né, com um intervalo, né, e aí a gente vai ver por que ele afirma essa situação. Bom, os antecedentes também já havia falado para vocês, né, a chamada Belle Époque, final do século XIX, início do século XX, né, marcado assim por um enriquecimento muito grande das nações industrializadas, né, um relativo período de paz, né, o que a gente chama, né, de período de paz armada, né, porque as nações industrializadas, imperialistas, estavam se armando, se preparando para um conflito, né, iminente, né, então, período que a gente chama de paz armada. Então, um período de sofisticação, principalmente em cidades como Paris, como Londres, Nova York, né, Berlim, mas não que isso seja uma realidade para todo o globo. Nacionalismo crescente, isso é bem importante, pessoal. Um nacionalismo, né, exacerbado, né, lembrando que a gente sai do século XIX com aquela criação das nações, né, esse conceito, né, de pátria, de nação, se consolida ali no século XIX e vem para o século XX, né, principalmente com base na ideia da oposição, né, a um rival, a um inimigo da nação, né? Então, os alemães vão ver nos franceses seus rivais, os russos vão ver nos austríacos, enfim, vai haver esse antagonismo entre as nações, né, que se fortalece e que vai desembocar aí na Primeira Guerra Mundial. Tá? A busca de novos mercados consumidores, falei bastante sobre isso na última aula, né, falei bastante a respeito, né, da busca imperialista, né, por mão de obra, matéria-prima e mercado consumidor, e os investimentos bélicos, né, lei da paz armada. Né? Então aqui vocês estão vendo algumas imagens, né? Obviamente, gente, a Primeira Guerra ela começa em 1914, né? Ela não tem equipamentos como esses aqui, né? Aos poucos, as dificuldades e os desafios da guerra vão fazendo com que os armamentos vão se aperfeiçoando. Os primeiros tanques a serem utilizados eram carros um pouco mais reforçados, né? Eram jipes, né? Aos poucos vai surgindo a ideia da esteira, aos poucos vai surgindo, né, já existia a metralhadora de repetição, mas ela vai ser aperfeiçoada, granada vai ser aperfeiçoada, lança-chamas, lançadores de gás, né, uma série de armamentos letais, né, vão ser aperfeiçoados ao longo desses 4 anos. Que é aquela questão que eu falei para vocês, né, da rivalidade entre as nações, né, a rivalidade anglo-alemã, ingleses e alemães, por uma disputa imperialista, principalmente na África, tá? Uma rivalidade franco-alemã que vinha desde ali o século XIX, na formação da Alemanha, né, na Guerra Franco-Prussiana, mas há também os interesses ali na região, uma região fronteiriça chamada região da Alsácia-Lorena,
essa região é uma região rica em minérios, rica em carvão, ferro, e a França perde esse território, né, por ocasião da unificação da Alemanha, né, porque perde a Guerra Franco-Prussiana em 1870, e aí fica aquela coisa, né, a gente vai se vingar, né, a ideia aqui está aparecendo do revanchismo, né, outras questões também relacionadas ao pan-nacionalismo, né, russo, alemão, húngaro, tá? Então, a partir desses acordos militares, econômicos, se formam basicamente duas grandes alianças: a Tríplice Entente, formada pela Rússia, pela França e pela Inglaterra, e a Tríplice Aliança, né, formada pela Alemanha, Áustria e Hungria, e a frágil participação da Itália. Que mal começa a guerra, a Itália já sai, né? Já comentei isso com vocês. Mas aí estão os dois grupos antagônicos que vão lutar na Primeira Guerra Mundial. Os movimentos nacionalistas, tá? Fiquem atentos a isso, né? Principalmente em algumas provas de vestibular, aparece essa questão aqui do pan-eslavismo, pan-germanismo, né? Que era a intenção, né, de se criar uma grande nação, né, eslava, no caso do pan-eslavismo, germânica, no caso dos alemães. Tá? Então, é um exacerbado sentimento nacionalista, né, podemos até dizer um projeto, né, de criação de uma grande nação. A propaganda, né, o século XX, né, vai ser marcado, né, como um século da propaganda. E isso acontecia entre as nações, isso acontecia também, né, não apenas no comércio, né, mas era uma propaganda das nações, né, que se estabeleciam. Né, então havia muita propaganda difundida, principalmente nos meios, nos jornais. O rádio, ele tinha suas limitações, né, obviamente existia o rádio, né, mas essas propagandas, elas circulavam no meio impresso, né, os charges, né, as charges, elas ilustravam, né, principalmente de uma maneira cômica, né, essa rivalidade entre as nações, né, que a gente tem o Kaiser alemão, Kaiser era o imperador, rei alemão, né, querendo dominar o mundo, né, então, uma charge francesa, né, e vários outros exemplos que a gente tem, a propaganda ela vai evoluindo cada vez mais, né, é muito forte na Segunda Guerra Mundial, né, a propaganda em ambos os lados, né, criticando uma propaganda carregada de ideologias, né, tanto no âmbito nazista, quanto norte-americano, quanto europeu, de uma maneira mais ampla, né, e essa propaganda permanece ainda muito forte lá na Guerra Fria. Então, o século XX, podemos chamar ele também de século da propaganda. A propaganda teve essa função, né, podemos até dizer uma função didática, né, doutrinária aí nesse contexto. Finalizei a aula falando sobre o estopim da guerra, né, então, vejam só, o terreno estava preparado, estava tudo pronto para ver o conflito, faltava uma justificativa, né, uma guerra não se começa do nada, né, ou por questões banais, né, então a Primeira Guerra Mundial, o estopim dessa guerra vai ser o assassinato do Francisco Ferdinando, né, o herdeiro do Império Austro-Húngaro, que em visita à Sérvia foi assassinado juntamente com a sua esposa. Foi assassinado por um grupo terrorista sérvio, né, chamado Mão Negra, né, que lutava, né, em favor desse pan-eslavismo, né. O autor do atentado, né, ele foi preso, tem aqui, acho que tem uma fotinha dele, Gavrilo Príncipe, aqui, ó, esse rapaz aqui, esse aqui, ao lado de Bigodão, é o arquiduque, Francisco Ferdinando, né, o Gavrilo Príncipe, o terrorista, foi preso, né, e a questão em torno da prisão dele, do julgamento dele, é que vai gerar os primeiros atritos entre a Sérvia e o que estava anexada à Áustria nesse momento, né, e os sérvios diziam que o crime aconteceu na Sérvia, por um sérvio, então eles se achavam no direito de julgá-lo. Já o imperador austríaco, ele fazia questão de que isso fosse levado para Viena, né, para que essa situação fosse resolvida lá, né, fosse o julgamento acontecesse lá, e houve esse embate, num primeiro momento um embate jurídico, né, que passa a ser diplomático, a ponto que a Sérvia pede auxílio, intervenção da Rússia, externa a essa situação, e a Rússia, em defesa da Sérvia, né, reconhecendo a Sérvia como um território eslavo, portanto, de interesse, né, da Rússia, eles declaram guerra à Áustria. E aí se articula todo aquele processo, né, da política de alianças. A Rússia declarando guerra à Áustria, a Áustria já chama a Alemanha em seu favor, a Alemanha entrando, a França, entra ao lado da Rússia, né, e um pouco mais à frente entra ali, então, a Inglaterra declarando guerra à Alemanha e ao Império Austríaco, juntamente com a Itália, que eu falei que entra, mas numa negociação ali, já acaba
saindo da Tríplice Aliança. E aí a gente entra, propriamente dito, na Primeira Guerra Mundial, tá? Quando começa. Então, assim, a fins didáticos, né? Lógico que isso não acontecia on time, né? Estamos na primeira fase, estamos na segunda. Né? O que acontecia era o seguinte, depois, né, posteriormente à guerra, né, os analistas, historiadores, estudiosos do tema, começam a classificar os momentos, observando de longe agora, né, como que se desenvolveu a Primeira Guerra Mundial. Né? Então, basicamente, a fins didáticos, né, nós dividimos em 3 fases a Primeira Guerra Mundial, tá? De 14 e 15, que a gente chama de guerra de posição, de movimento, guerra de movimento, por isso aqui, ó, movimentação das forças. Praticamente não há ofensivas, né? São pouquíssimas os embates, tá? Mas os exércitos francês, alemão, inglês, austríaco, russo, que vão se posicionando em lugares estratégicos, né? A Alemanha tem uma tática, né, bem definida. Declarou guerra, ela já corre para o território inimigo, para que o embate, para que o conflito ocorra em território do inimigo e não no seu, né? Ela parte para o ataque, não espera na defesa. Né? A Alemanha corre em direção à França, por isso que muitas batalhas vão acontecer nessa região meio que fronteiriça, mas mais para o lado da França, né? Por conta dos exércitos alemães correrem em direção à França. Por sua vez, a gente vê a movimentação do exército russo, austríaco também, se posicionando, né, ocupando espaços, né, numa guerra extremamente estratégica. Tá? Existe, então, nesse momento, um equilíbrio de forças, né, esse posicionamento dos exércitos. A segunda fase, a fase mais marcante, né, e a fase mais característica, e a que vai demorar mais tempo, de 15 a 17, né, não há uma precisão nessas datas, tá? Mas vai ser marcada com a principal característica da Primeira Guerra Mundial, que é a guerra de trincheiras, tá certo? Ou guerra de posição. Quando esses exércitos se posicionam em um determinado local, a tática principal a ser utilizada vai ser a escavação de trincheiras, tá? Buraco na terra, onde os soldados se posicionam e vão atacar aos poucos os inimigos, tá? Conquistando lentamente territórios, tá? Para proteção desse território, o que vai ser feito? Vão ser feitas barricadas, né? Arame farpado, vão ser colocadas aquelas treliças, né? Para impedir, né, o avanço dos soldados inimigos. E aqueles soldados ficam ali posicionados dias, meses, anos, muitas vezes, tá? Por isso que a guerra de trincheiras, ela vai ter um abalo psicológico muito grande nesses soldados, né? Os soldados que voltam da Primeira Guerra Mundial, né, após o término do conflito, eles voltam muito abalados psicologicamente por conta da tortura que era viver enterrado, vivo, né? E quando a gente fala dessa guerra de trincheiras e desses soldados que estão ali, passando ali dias, meses, né, entrincheirados, né, a gente tem que lembrar que se eles saem daquela posição, eles poderiam ser mortos, né? Então, eu pedi até indicação de vocês de vários filmes, né? E eu vi algumas indicações de filmes, né, que vocês mandaram, que se passam na Primeira Guerra. A maioria deles, vocês observaram, né, que são filmes que apresentam essa trincheira. De fato, acontecia isso mesmo, né? Alguns soldados se sacrificavam, né? Eles estavam tão perturbados por estarem ali, entrincheirados, que alguns soldados acabavam se sacrificando para fazer movimentar aquela situação de guerra em que eles estavam. Tá? É uma situação bastante complexa, né, bastante complicada, muito difícil. É em função dessa guerra de trincheiras que o desafio é você fazer com que o inimigo saia dessa trincheira. Né? E aí, nesse sentido, todo o desenvolvimento científico e tecnológico vai estar voltado para esse objetivo. Por isso que a Primeira Guerra Mundial vai ser usado em larga escala gases, né? Gás lacrimogênio, o gás hilariante, né? O gás do riso, né? Então, com o objetivo de lançar essas bombas, né? Essas cápsulas com esses gases, né? Nessas trincheiras, à distância, né? Porque não havia como se aproximar, e provocar ali que aqueles soldados saiam, né? Em função da fumaça, né? Em função desse gás tóxico que era emitido, né, que fazia com que as pessoas os soldados ficassem irritados. Então, não é, vai aparecer algumas cenas no slide, não é à toa que começaram a desenvolver a defesa para isso, né,
máscaras de gás, né? Até nos animais usavam máscaras, né? Para se protegerem desses gases que poderiam ser lançados, tá? Então, a fase da guerra de trincheiras, tá? Ela precisa ser compreendida, né? E há um outro fator aí da guerra de trincheiras que afeta a população civil, porque essas trincheiras, né? Algumas chegavam a quilômetros de distância, né? Elas estavam sujeitas a todas as intempéries da natureza. Chovia, né? Os soldados lá, aquele barro, né? Aquela sujeira, aquela água empoçada, né? Havia soldados mortos, né? Ali naquela trincheira, não tinha condições de você sair para enterrar. A gente tem alguns relatos assim de que houve num Natal, em um lugar especificamente, né? Numa trincheira em que os soldados, agora não sei se eram alemães e ingleses, alemães e franceses, ou uma mistura aí, entraram num acordo para confraternizar apenas na noite de Natal e depois voltou cada um para sua trincheira, né? Mas a gente fala aí sobre uma situação, né? A gente tem que pensar em todo o cenário de guerra, né? Que o conflito foi constante, né? Então, nesses lugares, nessas trincheiras, não havia como enterrar os mortos, não havia como dar um tratamento médico adequado, não havia como dar um fim, né, aos dejetos, a sujeira, o lixo, a fezes, a urina, estava tudo ali empoçado e aqueles soldados ali, né? Chovia, essa água com todos esses detritos, ela levava essa água extremamente contaminada, né? Não é à toa que em 1918 se prolifera a gripe espanhola, né? Um surto de gripe, né, que se torna uma praga, né, se torna uma pandemia, né, dadas as condições, né, de saúde, de higiene que existiam naquele contexto. Tá? E sem falar várias outras doenças, né, que se proliferaram nessas regiões onde havia, então, esse cenário, esse teatro de guerra. Tá? E essa água, ela ia, muitas vezes, era água que acabava abastecendo cidades próximas, era água que acabava contaminando rios, né? E levava todos esses problemas para a população civil também, tá? Então, não dá para esquecer. Falou de Primeira Guerra Mundial, tem que lembrar da guerra de trincheiras, né? Dessa estratégia de guerra, né? Que se esperava ser algo rápido, né? O primeiro ano da guerra, né, de movimento, rapidamente os exércitos se posicionaram. Aí, quando eles se posicionaram, eles cavaram as trincheiras. E ali a guerra ficou muito lenta, muito lenta. Então, se esperava 1 ano, 2 anos de conflito. E esse conflito se estendeu por mais de 4 anos. Tá? Então, não apenas em terra, né, mas também no mar. A Primeira Guerra desenvolveu, né? A ocupação de territórios marítimos também era extremamente importante. Né, os alemães lançaram os primeiros submarinos, né, para verificação, para espionagem, enfim, os encouraçados como esse, né, que eram verdadeiras máquinas de guerra, né, extremamente importantes aí nesse processo da Primeira Guerra Mundial. Gostaria que vocês atentassem para esse mapa, tá? Esse mapa mostra bem as duas frentes, né, da guerra, a frente ocidental, a frente oriental, aqui Império Alemão, né, Império Germânico, Áustria-Hungria, né, aqui nós temos alguns países, né, Sérvia, Montenegro, aqui, que eram aliados, né, do eixo, né, da Rússia, né, embora estivesse no Império Austríaco, e alguns países que se mantiveram neutros no início, mas depois tomaram partido. É o caso do Império Otomano, o Império Turco. Né? O Império Turco ele vai se aliar ao eixo, né? Até por terem características muito semelhantes. Né? Então, esse aqui é o cenário da guerra, né? Países nórdicos vão se manter neutros, Portugal e Espanha também. Aqui no centro, como sempre, a Suíça. A Suíça não vai entrar no teatro de guerra, né? Na Suíça que se guarda o dinheiro de todo mundo. Então tem que estar bem protegidinho. Bélgica, Holanda, né? Então, esses países são neutros. Aqui uma sucessão de acontecimentos, não vou perder muito tempo aqui, isso aqui é uma questão só de você ler depois, né? Eu vou compartilhar esses slides com vocês. Né? Muitos massacres aconteceram na Primeira Guerra Mundial, mas massacres sérvios, armênios, né, verdadeiros holocaustos, né, de grupos étnicos, né, grupos que estavam em um determinado país, né, mas que não eram bem aceitos. Então se fala muito, né, na Segunda Guerra Mundial sobre
o extermínio, né, o Holocausto judeu, que de fato foi terrível, né, mais de 8 milhões de judeus foram mortos, né, isso não é fake, isso é fato, né, a gente tem mais do que provas, mais do que evidências, né, da existência desse Holocausto, mas também a gente não pode fechar os olhos e saber que outras etnias também sofreram extermínio, Holocausto, o caso dos armênios, no contexto da Primeira Guerra Mundial, né, então esse ódio exacerbado ao outro, de outra etnia, de outra religião, né, ele esteve presente também na Primeira Guerra Mundial. Também é importante a gente entender isso daí. Primeira Guerra Mundial, então, nos grandes centros, muitas vezes até era algo como um eufórico, né? Os jornais vendiam muito, né? Muitas pessoas romantizam a guerra, né? E só depois vêm as consequências dessa guerra, tá? Um detalhe importante: o Brasil é o único país da América do Sul a entrar na Primeira Guerra Mundial. A participação do Brasil, vou falar em outra ocasião para vocês. Tá? O cenário de guerra, né? Essas fotos são, né, lá de 1917 já, né? Já no final, um dos períodos finais da guerra, até que a gente entra, né, no ano 17, que é o ano da virada, né, com a saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos. E aí vai haver uma mudança bastante radical no sentido da guerra, mas isso fica sendo assunto aí para a nossa próxima aula, tá bom? Pessoal, eu espero que tenham compreendido. Vou compartilhar com vocês os slides também, para vocês poderem ficarem mais por dentro, tá certo? Então, valeu, pessoal, um abraço, até a próxima aula.